Tem um trecho na Bíblia que quase ninguém lê, e quem lê não entende a gravidade do que está ali. Ezequiel capítulo 23, dos versículos 19 ao 21. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias de sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos e cuja ejaculação era como a de cavalos. Assim, Olibá ansiou pela lascívia de sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Você sabe o que é isso? É a imagem mais gráfica, mais visceral de alguém que não consegue parar. Por quê? Porque está presa, não aos amantes, mas à memória da lascívia. O vício é isso. Não é sobre objeto. Não é só pornografia. Não é só joguinho. Não é só masturbação. Não é só murmuração. É sobre estar preso a uma memória. É sobre estar preso a um prazer que já passou, mas que você tenta desesperadamente reviver. Só que quando você vive presa ao passado, você nunca vive o presente. Só repete, só se afunda, só se destrói. E é aí que ninguém percebe. Todo vício é uma tentativa frustrada de preencher um vazio. Um vazio que não deve ser preenchido. Porque o mecanismo só funciona quando Deus está no centro. Então, quando você tenta preencher esse vazio, seja com pornografia, com masturbação, tigrinho, reclamação, você está, na verdade, erguendo um altar invisível dentro de você. E o pior é que esse altar nunca fica vazio. Ou ele é habitado por Deus, ou pelo ídolo que vai te sugar, te deformar e, no fim, te destruir. Ezequiel não está falando só de duas irmãs. Está falando de mim, está falando de você e de todos nós. Que sem perceber ficamos presos a uma memória, a uma lascívia, a um padrão. E achamos que é só um hábito, mas na verdade é um ritual de autodestruição. Agora, por que será que Deus sempre usa a metáfora sexual? Por que prostituição? Por que adultério? Por que o profeta não fala só, vocês erraram? Por que o sexo? Por quê? Porque o sexo é a única metáfora que nunca vai se perder. Enquanto existirem seres humanos, desejos sexuais sempre vão existir. É o código eterno, visceral, universal. A metáfora que atravessa gerações, culturas e milênios. Porque sexo não é só prazer, é união, é fusão. Ou é traição ou destruição. A não ser, é claro, que as máquinas e as inteligências artificiais dominem o mundo. E aí, nem a metáfora sexual vai fazer mais sentido. Mas, até lá, continua sendo o símbolo mais profundo da nossa relação com Deus ou da nossa traição contra Ele. E Deus não compara a idolatria com um erro qualquer. Ele compara a prostituição.
Porque idolatria não é só mudar de ideia, é se deitar com o inimigo. Olha, o problema não é ter só ídolozinho no celular, ou na conta bancária, nas viagens, nas pregações, nas missões. Sim, tem muita gente que faz ídolos até das coisas certas. Não tem nada de errado com a missão, não tem nada de errado com as atividades, mas quando a missão, quando a sua missão, quando a sua pregação vira só um ativismo religioso, aí estas coisas se tornam ídolos para você. Por quê? Porque na real, elas também são tentativas frustradas de preencher esse vazio. Mas o problema não é o vazio. O vazio é essencial. Ele é o espaço onde a vida acontece. Não existiria sinapses se não houver o espaço entre os neurônios. Onde há espaço há movimento, e onde há movimento há liberdade. Sem espaço não existiria vida. Só que desconectado do seu Criador, você não percebe isso e tenta desesperadamente preencher o vazio, ou melhor, preencher o espaço. Como um acumulador que entulha tudo. Aí vem pornografia, masturbação, pregações vazias, ativismos e mais ativismos. Mas quanto mais você tenta preencher, mais você se paralisa e perde. Perde o espaço, perde o movimento e perde a vida. O vício é essa tentativa desesperada, equivocada, de eliminar o espaço. Mas, sem espaço, não tem vida. Você confunde espaço com defeito, quando na verdade o espaço é o fundamento da liberdade. O espaço é o útero da criação. É o campo de infinitas possibilidades. Mas quem não entende isso fica paralisado, entulhado, desconectado. Sabe? Esse é exatamente o caminho de Olá e Olibá. Elas não souberam honrar o espaço. Não souberam acolher o vazio criador. Tentaram preencher desesperadamente com amantes, com alianças, com memórias de lascívia. Mas, no final, ficaram paralisadas, entulhadas, desconectadas e destruídas. Como quem não entende que o vazio não era para ser eliminado, mas para ser acolhido, respeitado e vivido. Então, quando você não entende o propósito da sua vida, você vicia em qualquer coisa. Porque vício é fuga. Fuga da realidade, fuga da confissão genuína, fuga da verdadeira prestação de conta. No fundo, elas viram um tesouro, e como Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E o pior é que o ídolo não fica só lá fora, não fica só no saldo bancário, não fica só nas suas relações religiosas, nem nos seus networks. Ele se estabelece no altar invisível do seu coração. E ali, ele molda você, sem você perceber. Por isso, o vício não é o que você faz, é o que você se torna. E tem mais. Toda vez que você resgata uma memória promíscua, pornográfica, adúltera, você está colapsando a função de onda
Você está reforçando a realidade da qual você diz que quer se libertar. Mas será que quer mesmo? E assim o seu futuro repete o seu passado. E você nunca deixa o velho homem ou a velha mulher morrer. Nascer de novo não significa apenas se batizar, por imersão, por aspersão, ou qualquer outro ato religioso, ou qualquer outro ritual religioso. Nascer de novo significa ter uma nova mentalidade. Não viver de passado, mas viver o presente em o eterno agora. E se você não romper, não vai sobrar nada. Só memória, vergonha e destruição.